Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter segunda edição, nesta quinta-feira, 7 de março. Veja os nossos destaques. Tribunal de Contas do Estado mantém data limite para servidores não concursados solicitarem aposentadoria. Projeto que regulamenta transportes por aplicativo divide opiniões. Obra da cratera de Neópolis deverá ser concluída até o final de março. Aqui no estúdio eu vou conversar com a professora de Direito da UFRN e advogada Caroline Marinho. Ela vai conversar com a gente sobre uma pesquisa que apontou como a carga tributária incide muito mais sobre a renda das mulheres. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. O Tribunal de Contas do Estado manteve nesta quinta-feira a data limite de 25 de abril para a aposentadoria de servidores não concursados nos órgãos públicos do Rio Grande do Norte. A manutenção da data veio após o Pleno do TCE rejeitar um recurso apresentado pelo governo do Estado. Em julgamento ocorrido nesta quinta-feira, o Tribunal de Contas do Estado decidiu manter o entendimento sobre a decisão do Superior Tribunal Federal em manter o prazo de 25 de abril para que servidores do Estado que ingressaram no serviço público antes de 1988 solicitem aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, IPERN. O julgamento ocorreu após mobilizações realizadas pelos sindicatos e pedidos protocolados pela Secretaria Estadual de Administração, que foram relatados pelo presidente do TCE, conselheiro Gilberto Jales. Um estudo realizado pela SEAD apontou que dos 29 órgãos do Estado, 18 pode ter mais de 30% do quadro de funcionários comprometidos com o acórdão do TCE. Nós não concordamos na decisão do acórdão relativo a esse marco temporal de estar aposentado até 25 de abril. O governo ele defende e continua defendendo a sua tese e vai recorrer até as últimas instâncias. Estamos agora no STF com o recurso para a turma do Supremo e vamos ter uma audiência, inclusive, com o presidente Barroso para tratar a matéria, porque ele era o relator original dessa questão em discussão. E o governo do Estado ele está muito confiante que vai conseguir reverter no Supremo Tribunal Federal. Mas em relação a essa última decisão que mantém o pensamento original do Tribunal de Contas, tem uma evolução que de certo modo tranquiliza, né, os servidores. Né? A questão é que se o servidor fizer o requerimento até o dia 24 de abril, mesmo que o ato de aposentadoria aconteça depois, vai ser assegurado a ele o seu registro no IPERN. A decisão afeta também outros órgãos públicos, como prefeituras, tribunal e Assembleia Legislativa. Para o governo do Estado, a situação é mais delicada pela impossibilidade fiscal de realizar novos concursos, como explicou o secretário estadual de Administração, Pedro Lopes. O governo tem 3.690 servidores públicos que estão nessa situação, que podem se aposentar até 25 de abril. São servidores que trabalham em órgãos que praticamente nunca teve concurso público na sua história. Isso aconteceu porque o Estado sempre esteve acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal e impedia que houvesse concursos para reposição de quadro, exceto para as áreas de educação, saúde e segurança, e por isso a gente vê frequentemente concursos, né, para professor, para praça da Polícia Militar, para a saúde. Mas para outros órgãos do governo, são mais de 30 órgãos do governo, não se tem informação sobre concurso pelo impedimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas irá publicar uma nota técnica para orientar os gestores públicos sobre o cumprimento que ficou estabelecido no julgamento. E além dessa preocupação com as aposentadorias, o governo também tem outra grande dor de cabeça. É que o governo do Estado gastou 56,94% das receitas em 2023 com pagamento de pessoal e encabeçou a lista dos estados que extrapolaram o limite de 49% imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os dados são do relatório de gestão fiscal do Tesouro Nacional sobre as despesas dos estados e do Distrito Federal no terceiro quadrimestre de 2023. Atrás do Rio Grande do Norte, outros estados também ultrapassaram o limite. Foram Minas Gerais e Roraima. De acordo com a Secretaria de Administração do Estado,
Essa situação vem se repetindo desde 2014. E segundo o Tesouro Nacional, o governo do RN gastou quase 57% das receitas, que corresponde a 9,21 bilhões de reais no ano passado com os servidores da ativa, além de aposentados e pensionistas. Já os poderes judiciário, legislativo e o Ministério Público permaneceram dentro dos limites impostos pela lei. E agora a gente vai aos destaques da sessão ordinária da Câmara Municipal nesta quinta-feira. O programa que cria bancos de sangue veterinário mantidos pelo poder público e voltados para animais domésticos foi aprovado nesta quinta-feira na Câmara Municipal em segunda discussão. O vereador autor falou sobre o PL. É um projeto de suma importância, que já existe em outras capitais. Nós estamos tentando implantar aqui no município de Natal, com o intuito de criar e também ter a manutenção de bancos de sangue para animais domésticos no município de Natal. Então está instituído como o programa Pet Super-Herói e é um projeto de lei que, se aprovado aqui e sancionado, vai ajudar muitos tutores a dar assistência aos seus animais. Conscientizar a população sobre a atrofia muscular espinhal, uma doença rara e degenerativa, também conhecida como AME, é o objetivo do projeto proposto pelo vereador Ranieri Barbosa, aprovado em segunda discussão. Temos que fazer um trabalho exatamente de diagnóstico precoce. Essa lei vem exatamente para poder trabalhar em função de uma lei federal, que é a 14.602, que trata exatamente de uma data comemorativa para, eu diria, campanhas educativas de prevenção à AME, atrofia muscular espinhal. E esta lei municipal, ela faz com que a Secretaria Municipal de Saúde faça um trabalho de palestras, seminários, debates para exatamente o enfrentamento a essa doença que é a atrofia muscular espinhal. Auxiliar políticas públicas, comunicar direitos e unificar informações num só lugar. Esses são os objetivos do Portal TEA, proposto pelo vereador Herbert Sena e voltado para os com transtorno do espectro autista e seus familiares. Para que o município ele possa fazer um sistema que possa inserir todos os dados a respeito das pessoas com transtorno do espectro autista. Lá a gente também pode se pensar qualitativamente e quantitativamente dados para que possamos criar políticas públicas a respeito das pessoas com transtornos de autismo. Então aqui a gente vai, além de tudo, assegurar que nesse portal tenha leis, nesse portal tenha os seus direitos, nesse portal possa ser um canal de denúncia, onde as pessoas com TEA possam ali utilizar, inserir, ser um centro de direcionamento. 3 projetos foram aprovados em primeira discussão. Dentre eles, um de autoria do vereador Kleber Fernandes, que dá direito à mulher ter um acompanhante de sua escolha em consultas e exames, incluindo os ginecológicos, na rede pública e privada. Os parlamentares também aprovaram a criação da Comenda Paulo Souto, de autoria da vereadora Brisa Braque, que homenageia bandas e grupos musicais. Vai levar o nome de Paulo Souto, vocalista da banda do Souto, uma banda que marca a história aqui da nossa cidade. Com certeza várias gerações já passaram pelos shows dessa banda e que infelizmente se foi de forma precoce no ano passado, vítima do câncer, mas deixa todo um legado, toda uma memória que vai poder ficar eternizada pela Comenda Paulo Souto às bandas e grupos musicais aqui da nossa cidade. Outra comenda aprovada na Casa Legislativa vai homenagear os profissionais da limpeza pública. Criamos essa comenda, Guardiões da Limpeza Pública, por entender que esses trabalhadores são tão importantes quanto outros trabalhadores. E esses trabalhadores têm um diferencial, Tem um diferencial que limpa a nossa cidade, Tira todo o lixo que tem na nossa cidade, seja ele domiciliar, poda, entulho, pneus, enfim, tudo, para garantir a qualidade de vida do nosso povo. E sem contar que durante a pandemia foi um dos trabalhadores, uma das categorias do segmento que não parou de trabalhar durante a pandemia. Então, nada mais justo do que aqui a Câmara homenagear esses tão importantes, valorosos trabalhadores da nossa cidade. A Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda 2024, ano base 2023. O prazo para entregar a declaração vai começar no próximo dia 15.
o governo espera receber 43 milhões de declarações. Uma das mudanças foi na margem dos rendimentos tributáveis, que aumentou. Veja as alterações que a gente mostra nessa reportagem com um especialista. A declaração do Imposto de Renda em 2024 traz algumas mudanças significativas. Entre as principais alterações está a ampliação do limite de isenção. O limite de isenção, que era R$ 28.559, passou para R$ 30.639. Então, quem ganhar rendimento tributável a partir desse valor de R$ 30.639 tem a obrigação de declarar. Também houve uma modificação, quem tem rendimento isento e não tributável, que era 40 mil até o ano passado, na rendimento do ano 2023 declarado em 24, agora quem tem um rendimento de R$ 200 mil, rendimentos isentos e não tributáveis. O mais comum que a gente diz assim, olha, qual é o rendimento tributável aqui? Rendimento de aplicação em poupança. Eu tenho uma aplicação financeira, mas poupança, aquele rendimento que eu tenho não é tributável. Então aqui, se eu tiver um rendimento na poupança até 40 mil, se eu tiver somente aquele rendimento, não tiver nas outras condições, não tenho a obrigação em declarar. Se esse rendimento for hoje superior a 200 mil, aí sim, eu tenho essa obrigatoriedade de declarar nesse ano de 2024. A atividade rural, que era o limite de 142 mil, quem teve rendimento dessa atividade mudou para 153 mil, um pouquinho a mais, mas isso faz diferença do produtor rural que tinha obrigatoriedade de declarar. E também tinha uma obrigação de declarar que tinha bens e direitos até 300 mil. Esse limite passou para 800 mil. O Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Norte divulgou uma tabela dos valores de quem obrigatoriamente deve declarar o imposto e das alíquotas que incidem em cada valor. Quem recebeu até R$ 24.511,92, a alíquota é zero sem nenhuma dedução. Já quem recebeu até R$ 33.919,80, a alíquota é de 7,5%, com dedução de R$ 1.838,39. Quem recebeu até R$ 45.012,60, a alíquota é de 15%, com dedução de R$ 4.382,38. E quem recebeu até R$ 55.976,16, a alíquota é de 22,5%, com dedução de R$ 7.758,32. E quem recebeu acima de R$ 55.976,16, a alíquota é de 27,5%, com dedução de R$ 10.557,13. Já para quem paga pensão ou tem investimentos em criptomoedas, as informações terão que ser detalhadas na hora de preencher o formulário da declaração. Discriminar que tipo de criptomoeda é essa, o criptoativo, como ela chama a Receita Federal. Então, se é Bitcoin, se é Ethereum, o que for lá, você vai ter, tem diversos criptoativos que você vai definir qual é esse criptoativo e colocar nessa ficha. Então, deu mais discriminação a esse bem, tá? A Receita está fechando mais para você deixar mais claro esse bem. O contribuinte tem até 31 de maio para entregar a declaração. Quem tem débitos de anos anteriores com a Receita Federal deve fazer a declaração normalmente. O Conselho de Contabilidade recomenda que, em caso de dúvidas, o contribuinte deve buscar orientação junto à Receita Federal ou a um profissional especializado para regularizar a situação fiscal. O sistema vai estar disponibilizado a partir, acho que dia 15 já pode enviar, acredito que o sistema o sistema gerador da declaração, tá? Você pode fazer por aplicativo, por celular, diretamente na página da Receita, lá pelo meu gov.br, né? Tem lá diversos passos. E caso de dúvida, conforme for, tiver alguma dificuldade em preencher, a gente recomenda que se procure um profissional habilitado, que é o profissional da contabilidade, que pode ajudar bastante nesse processo de elaborar a declaração de imposto de renda. Após 7 meses de espera, a obra na cratera do bairro Neópolis deve ser concluída até o final deste mês.
A informação foi confirmada pela Secretaria de Infraestrutura aqui da capital. Após a formalização de um contrato de licitação emergencial, a Prefeitura de Natal investiu cerca de 2,5 milhões para a recuperação do muro e da lagoa de captação de Neópolis. De acordo com o titular da Secretaria de Infraestrutura, a obra, que está 80% concluída, deve ser entregue até o final de março. Estamos terminando de fazer a última camada de proteção da lagoa e a limpeza da lagoa, propriamente dita, né? A partir daí, a lagoa vai entrar em pleno funcionamento e passa a ter uma recuperação dos imóveis, que a CEARP é quem está à frente disso, já que é a secretaria competente para gerir essa questão da habitação. O muro desabou no dia 21 de agosto de 2023. Na ocasião, 10 casas foram interditadas. 6 delas que desabaram parcialmente, uma delas que estava com a estrutura comprometida e outras 3 por prevenção. As casas interditadas continuam desocupadas, algumas delas sendo usadas para armazenamento de ferramentas e material de construção. O trabalho de recuperação dos imóveis da Rua Marcacita é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação. O muro da lagoa, de contenção da lagoa, foi construído em níveis para que permita ter reconstrução no local, né? Mas isso depende da Secretaria de Habitação. Eu creio que os imóveis serão reconstruídos, né? À medida de que forem, né, conhecimento que a CEARP já tem trabalhado e projetado a recuperação dos imóveis. A seguir, motoristas por aplicativo em Natal estão na expectativa pela tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, que vai regular a atividade da categoria. E ainda, Câmara vai realizar programação especial no Dia da Mulher. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Osteossarcoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Calor e vermelhidão no local, dor óssea e inchaço. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Ensino Superior aprovou um indicativo de greve na UFRN. A Assembleia Geral para a deflagração da greve está marcada para a próxima segunda, no auditório da Reitoria. Os técnicos administrativos reivindicam reajuste salarial e nos auxílios. De acordo com o sindicato, o governo não atendeu ao plano de reestruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. A proposta enviada pelo Executivo seria de 9% distribuídos entre 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Os servidores apontam que o reajuste não está de acordo com os aumentos salariais concedidos a outras categorias do ensino superior. E o governo federal enviou ao Congresso, nesta semana, um projeto de lei em regime de urgência que regulamenta o trabalho de motoristas por aplicativo em veículos de 4 rodas. Essa proposta deve ser votada em até 45 dias. Aqui em Natal, os motoristas já se mobilizam quanto às regras previstas. O governo federal enviou ao Congresso Nacional essa semana um projeto para regulamentar o trabalho dos motoristas por aplicativo. A proposta, que vinha sendo discutida desde 2023 no grupo de trabalho com empresas e representantes da categoria, provoca opiniões divergentes entre sindicatos e associações. Uma avaliação positiva, porque é de verdade o atendimento do pleito dos trabalhadores. Faz 10 anos que o trabalhador diz que não tem nenhum tipo de garantia, que o valor do salário dele não aumenta, que ele não tem flexibilidade para rejeitar ou aceitar a viagem na hora que ele quiser, porque muitas vezes o aplicativo penaliza ele, deixando ele, inclusive, hoje chamado bloqueio branco. E hoje, com a PL, a gente visualizou tudo isso e colocou como normativo para que o motorista ele não seja penalizado, muito pelo contrário, ele seja protegido por uma lei que vai dar a ele garantias de trabalho. É um projeto que não traz nenhum benefício para o motorista, não traz o que mais o motorista esperava, que era a garantia de ganhos melhores,
ele traz a garantia de uma hora mínima trabalhada que é menor do que o valor que a gente já ganha hoje. Ou seja, não tem benefício absolutamente nenhum. E o pior, o projeto foi enviado para a Câmara em regime de urgência constitucional e a Câmara tem 45 dias para apreciar esse projeto. Ou seja, não vai dar tempo de se discutir. Dentre as propostas do PL estão jornada de trabalho de 8 horas ou até 12 horas, caso haja acordo coletivo. As plataformas também devem enviar aos motoristas um relatório mensal com um resumo das atividades. Os motoristas também passam a fazer contribuições previdenciárias. O ponto que gera mais controvérsia diz respeito à remuneração mínima de R$ 32,00 hora, contabilizados só durante a corrida. Bom para alguns, para outros, o ideal seria considerar a quilometragem. O motorista quer um ganho mínimo garantido por quilômetro rodado, porque o custo da nossa operação ele está relacionado diretamente ao trajeto, ao movimento do veículo e não à hora. Então a gente quer recompor isso, refazer essa questão e refazer também a questão relacionada à contribuição previdenciária. Da forma como foi colocada, a nossa alíquota passa para 7,5%, no MEI ela ficaria em 5% e é limitada a um salário mínimo, ou seja, você pagaria R$ 77,00 por mês. E existe a contrapartida também da cota parte da plataforma que vai contribuir com 20%. Isso é muito bom. Mas seria melhor ainda se a plataforma tirasse do bolso dela. Ela não vai fazer isso. Ela vai aumentar o preço da sua viagem e vai tirar um pouquinho do meu ganho, ou seja, vai prejudicar mais ainda o motorista. Mas a gente conseguiu encostar dentro dessa PL duas garantias. Primeiro, que o INSS vai ser cobrado até o limite de um teto de R$ 1.412, ou seja, se o motorista ele faz R$ 5.000, R$ 6.000, ele não vai pagar INSS em cima de R$ 5.000, R$ 6.000. Ele vai pagar o INSS até R$ 1.412. E a segunda colocação que a gente colocou junto dessa questão do ganho mínimo é o imposto de renda. A gente conseguiu explicar para o governo que os 10 mil que um motorista possa chegar a dizer que o aplicativo diz que ele ganhou, não é ganho. O ganho real é só 25%. Então, se ele tiver de ser tributado na Receita Federal, é 25% em cima do bruto arrecadado. Gilvan Sarinho atua há quase 8 anos em aplicativo de transporte. Chega a trabalhar 10 horas por dia e coordena uma associação que reúne 60 motoristas. Embora reconheça a necessidade da contribuição para o INSS, ele reclama da forma com que o projeto foi apresentado. A construção desse projeto foi feita sem total concordância da categoria, né? Porque foi convocado para fazer parte da pauta desde o ano passado, que está com um ano aí que ele já vem trabalhando lá no grupo de trabalho, e foi vetado, né, a presença de outras instituições. Foi convocado, né, os sindicalistas, que é da base do governo, para tratar sobre isso aí. E desde então foi vetada a permanência de outras instituições, como cooperativas, como associações, para fazer parte desse grupo de trabalho, né? Passou-se um ano, chegou-se agora a determinada situação de ser apresentado ao Congresso Nacional um projeto de lei que não é satisfatório a toda a categoria. Não houve em nenhum momento uma pesquisa com os motoristas, não houve nenhum censo. E agora eles encaminharam ao Congresso recentemente e pediram um regime de urgência. E esse regime de urgência tem que ser derrubado. Por quê? Porque esse projeto tem que tramitar na Câmara de todas as sessões, tem que ser feita uma audiência pública para ouvir, sim, os trabalhadores. Em meio à epidemia de dengue aqui em Natal, a Secretaria Municipal de Saúde está distribuindo repelentes para gestantes. Com 34 semanas de gestação, Ana Raquel foi orientada ainda no início da gravidez sobre a importância do uso de repelente para a prevenção de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Além dessa proteção, ela prioriza os cuidados para evitar água parada no quintal de casa. Sim, tive esse cuidado, fui orientada, né, tanto pelos médicos também, como minha família, minha irmã acabou de passar também por um período de gestação, então passava assim repelente, né, sempre tive esse cuidado, tanto para ter aqueles que é em casa mesmo, como também os que têm em contato com a pele, né, todos com recomendação que foi atestado para poder passar em gestante. Já Luciene Teixeira disse que não foi orientada no início da gestação, mas que usa repelente e mantém a casa sempre limpa para evitar a doença. Não foi orientada não, tem informação pelas redes sociais, essas coisas, e agora que eu estou tendo um pouco de cuidado com repelente, eu não usava não. Meu cuidado é mais em casa, com resíduo, quintal, essas coisas de água, de reservatório. Com
Com o objetivo de combater os riscos à gestação que possam ser causados pelas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde está distribuindo repelentes para gestantes que estão fazendo o pré-natal nas unidades básicas de saúde. Todas as unidades de saúde já têm disponível o repelente, né? Ou a enfermeira ou o médico faz a entrega desse repelente a essa usuária, principalmente a essas gestantes que estão no primeiro trimestre de gestação, que é para ter o uso contínuo desse repelente, né, para evitar que seja adquirido algum tipo de arboviroses e que atinja o bebê, né, a questão de malformação do bebê. 2.811 repelentes foram disponibilizados nas unidades básicas de saúde para gestantes no primeiro trimestre da gravidez. Esse público-alvo é justamente o público que tem mais risco para o feto desenvolver problemas neurológicos. As arboviroses também podem causar malformações nos bebês, principalmente nos casos de Zika, como explica a médica ginecologista Maria de Fátima Souza. Risco de malformação, risco de abortamento. Então, naquele período, no primeiro trimestre, a mãe fica muito suscetível de descolamento de placenta, né? E a gente sabe que a dengue hemorrágica descola a placenta por conta do hematoma que se forma. E a zika também provoca malformação, porque até 14 semanas está se formando. Então, se pega a zika nesse período, pode haver uma criança mal formada. Nesta sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Natal vai realizar uma manhã de atividades dedicada às servidoras da Casa Legislativa. O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, promete ser muito especial aqui na Câmara Municipal de Natal. Vou falar com Jurema Marinho, que vai dar um pouco dos detalhes da programação que vai ser destinada a servidoras e terceirizadas da casa. Jurema, fala um pouquinho o que está previsto nesse dia tão especial que envolve autoestima, empoderamento feminino e também conhecer um pouquinho da história de um dos maiores símbolos, né, do nosso estado em termos de personalidade feminina. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Gente, amanhã vai ser um dia extremamente especial, né? Vamos comemorar realmente o nosso 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. Eu, particularmente, acho que nós deveríamos ser celebrados todos os dias, né? A mulher, ela por si só, ela é uma força, né? Só em ela ter o poder da maternidade já é ímpar na vida da mulher. Mas amanhã vamos comemorar esse dia em grande estilo. Vamos trazer, né, um momento de beleza para que as mulheres elas se sintam cada vez mais lindas e valorizadas. Vamos ter limpeza de pele, vamos ter maquiagem com a Mary Kay, vamos trazer o Senac, corte de cabelo, esmaltação, design de sobrancelha. Vamos ter momentos de brindes, vamos ter um lanchinho e vamos, né, Nesse momento tão especial, vamos passar um documentário sobre a vida de Nísia Floresta. Essa grande mulher que nós todas devemos ter muito orgulho dela ser uma norte rio-grandense e que tanto fez pelo nosso estado e pelo nosso país. Naquela época, imagine você querer transformar uma sociedade com educação, e ela fez tudo, né? E eu acho que assim, ainda tem muita gente que precisa conhecer muito mais sobre ela, para que esse orgulho mesmo, para entender que ela é uma referência de mulher, uma referência de guerreira, uma referência de que eu vim aqui para mudar essa história. E amanhã vamos ter muitas surpresas, vai ser um dia maravilhoso. Jurema, muito obrigada pelas informações. E é isso, você que nos assiste vai também acompanhar um pouquinho amanhã desse dia tão especial voltado para as servidoras, voltado para as terceirizadas da Casa Legislativa e com esse documentário tão importante, né, que traz um pouco da história dessa mulher, que é um símbolo de empoderamento, um símbolo de mulher à frente do seu tempo, que foi Nísia Floresta. A seguir, você sabia que a carga tributária incide mais sobre a renda das mulheres? Esse é um dos assuntos da entrevista com a advogada e professora de Direito da UFRN, Caroline Marinho. É logo depois do intervalo, não saia daí. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Osteossarcoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas.
calor e vermelhidão no local, dorócia e inchaço, procure um médico. Casa Durval Paiva, juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. Estamos de volta com o Câmara Repórter, recebendo aqui mais uma convidada do nosso estúdio para falar sobre os avanços e desafios das mulheres nessa semana especial dedicada a nós. Seja muito bem-vinda, Caroline Marinho, advogada e professora de Direito da UFRN. Muito obrigada, olá a quem nos assiste, estou à disposição para falar sobre esse tema tão interessante nessa semana tão importante. Doutora Caroline, a senhora tem um trabalho que vem desenvolvendo dentro da universidade também, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a respeito de uma linha de pesquisa que trata de tributação e gênero. Que análises são essas que são feitas dentro dessa linha de pesquisa? O que é que a senhora pode nos apresentar para esse universo feminino? Interessantíssimo, Larice. Bom, a tributação é vista muitas vezes como um tema muito complexo e por isso acaba se distanciando da sociedade. Por isso muitas vezes as mulheres deixam de buscar os seus direitos porque se acham realmente distantes desse universo. E é por isso que a gente pesquisa tributação e gênero, porque passamos a perceber que existem diversos vieses implícitos no nosso sistema tributário que acabam perpetuando as desigualdades entre homens e mulheres dentro desse sistema. E aí, só para ficar mais claro, algumas pessoas me perguntam, professora, tem alíquota diferente, né? Incide o tributo diferente para homem e mulher? Vai ter efetivamente? Não. Vai ter o mesmo tributo, vai ter a mesma alíquota, mas de que forma esses vieses implícitos vão repercutir mais sobre a renda da mulher? E aí é isso que a gente pesquisa. A gente pesquisa Sim. o fato de que as mulheres são as mais afetadas por terem uma renda menor e pelo fato de que a nossa tributação no Brasil, ela incide muito mais sobre o consumo. Incidindo sobre o consumo e também sobre folhas de salários, a gente percebe que as mulheres que têm uma renda menor e que só conseguem consumir com o que elas ganham, elas vão ter uma repercussão tributária muito maior. Para esclarecer ainda mais, a gente descobriu que dos 10% mais pobres no Brasil, 46% são formados por mulheres negras ainda mais. Então, elas vão ter uma tributação mais forte, porque digamos que ela ganhe um salário mínimo. Sim. Sobre esse salário mínimo vai incidir cerca de 40% de carga tributária. Então, para ela, é uma repercussão muito forte. Para as pessoas que ganham menos, a tributação sobre o consumo incide de forma muito forte, muito agressiva. Exatamente. Então, a gente acabou descobrindo, acabou investigando essas questões econômicas e verificando que sobre as mulheres a tributação incide muito mais e acaba deixando as mulheres com menor poder aquisitivo, além de outros fatos. E incidindo mais sobre as mulheres, deixando a mulher com menor poder aquisitivo, a repercussão, além de econômica, a gente vê também que ela se reverte na questão da violência, da mulher que passa a depender mais financeiramente do companheiro e ser vítima de violência, não é isso, professora? Exatamente. Se a gente for acabar analisando a causalidade disso aí, a gente vai ver que tudo diz respeito a uma cultura muito patriarcal, que nos coloca em uma posição de até de inferioridade, porque os nossos consumos, eles também são considerados mais fúteis. Só para dar um exemplo, os nossos produtos, eles são mais caros e eles são mais tributados. Eles são considerados mais fúteis, ou seja, menos essenciais, e por isso as pessoas que estão lá escolhendo qual é a carga tributária sobre produtos de consumo, eles vão acabar escolhendo uma tributação mais alta sobre os produtos femininos. Exemplo, isso é a chamada taxa rosa, a Pintex. A gente falou essa semana aqui mesmo numa entrevista do estúdio com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB sobre isso, que eles promoveram um evento que abordou essa discussão. Isso está muito em alta mesmo, né? Exatamente. É um fenômeno mundial que vem sendo pesquisado em diversos países. Começou lá na França, foi para os Estados Unidos,
se descobriu que a maior parte dos produtos que tem similares, masculinos e femininos, tem um preço mais alto para mulheres. Você pode aí em casa já perceber, por exemplo, na lâmina, né, que a gente chama lâmina para barbear, para a mulher vai ser a lâmina de depilação. Ela, no supermercado ela vai estar com preço mais alto. O desodorante, até se descobriu até que bicicleta, a mesma bicicleta para criança, de menino é um preço, de menina é um preço mais alto. Então tem esse fenômeno e um abuso, né? e é cultural, né? Então assim, nós temos uma estrutura, uma estrutura social formada por esses vieses, né? Por essas características que nos colocam, por exemplo, se eu gosto de sapato, você gosta de sapato, você tem que se vestir de uma determinada forma, isso é futilidade. Mas para a mulher estar no mercado de trabalho, ela tem que estar bem vestida, ela tem que ter aquela boa aparência. Inclusive, na década de 90, era muito comum os anúncios para as mulheres secretárias com boa aparência. Sim. Tem uma autora até que fala sobre essa qualificação de beleza profissional da mulher, que é a Naomi Wolf. Então, tudo isso está relacionado com os padrões de consumo que a gente acaba tendo e com a tributação. Só para você ter uma ideia, Larice, a tributação de um bem que é essencial para a mulher, para a nossa saúde, que é o absorvente, está em cerca de 30%. Enquanto que, por exemplo, o Viagra, não vou discutir se é essencial ou não, mas voltado para o público masculino, ele está em torno de 9%. A camisinha também, 9%, e tem política de distribuição, né? Então, por isso que a gente começa a questionar. É preciso que as mulheres, né, tenham exatamente ocupar esses espaços para dar voz a essas questões, a esse olhar de uma realidade que é muito nossa, né? Exatamente. Tem que ter alguém lutando pela gente. Exatamente. Então, a gente precisava investigar diversos parâmetros econômicos, a gente precisava investigar que cultura é essa, né, que acaba prevalecendo e que nos leva a esses parâmetros, né, de dizer o que é mais essencial, o que é menos essencial, já que a tributação ela vai incidir com base nisso, né? A tributação ela leva em conta essa essencialidade. Muita gente me pergunta, e quem é que diz o que é essencial? Pelo visto, é uma cultura patriarcal. E aí, né? É a legislação, né? Exatamente. Tem que ter mais mulheres na política para reverter muitas questões. E até a respeito dessa pesquisa que a senhora participa, como é que esses estudos podem repercutir numa política pública, né? Há esse link em se buscar os parlamentos, né, nos níveis nacional, estadual e municipais? Com certeza, você tocou num ponto importantíssimo, que é a representatividade feminina na política para levar essas questões, para balançar as estruturas mesmo, né, trazendo essa situação real, né, de uma realidade desigual. E tem repercussão prática. O grupo Tributação e Gênero, né, ao qual eu sou vinculada, que é vinculado à FGV de São Paulo, ele tem integrantes no Brasil inteiro. E ano passado, durante o movimento da reforma tributária, o grupo se articulou para inserir lá na emenda 132 alguns pontos, como, por exemplo, a gente conseguiu, né, a partir de muita luta, muita articulação, incluir o regime diferenciado de alíquotas para produtos de saúde menstrual. Sim. Então, isso é um marco. A gente considerar que meninas morrem no Brasil em função de pobreza menstrual, porque não tem condições de ter essa higiene menstrual. E agora mesmo aqui no estado é que o governo vai começar a fazer distribuição de absorvente nas escolas. Então, isso é um movimento que vem também, não é só no Brasil, a gente tem um movimento mundial aí pela redução da tributação sobre absorvente, né? Lá fora se chama o movimento da Tampon Tax, né? Sim. Então, a gente ter esse marco, além de outras questões, como, por exemplo, a gente conseguiu incluir, não conseguimos incluir, por exemplo, o nome, né, a expressão gênero na reforma, sim, mas, por exemplo, tem lá uma das regras é que a tributação, o sistema tributário, ele tem que ser revisado de tempos em tempos para verificar
questões de desigualdade entre homens e mulheres. Então, a gente já conseguiu mais um avanço na reforma, olhada, né? Exatamente, na reforma tributária. Então, o movimento, eu chamo de movimento mesmo, porque é um grupo de pesquisa que se articula com políticas, né, com mulheres que estão na política também em seus estados, para levar algumas inovações. Por exemplo, a própria lei da Pink Tax, né, que foi protocolada por uma parlamentar que é do nosso estado, do Rio Grande do Norte, foi auxiliado, né, esse projeto de lei teve um auxílio do grupo, né, que explicou o que era a Pink Tax, então fez digamos, uma formação com que é muito equipe. Importante. Exatamente. Então, a gente já vê resultados, né? Já vê aí algum resultado, principalmente esse da reforma tributária. E a gente simboliza, né? Esse movimento simboliza que a gente não vai parar, que a gente quer realmente igualdade. O movimento atual no mundo por igualdade, por sustentabilidade. Não tem mais como a gente retroceder. Exatamente. A gente precisa garantir esses direitos das pessoas nas diversas camadas. São muitas camadas de direitos que precisam ser resguardados. Exatamente. Então, por isso a importância desse movimento e nada mais justo que na Semana da Mulher. Então, que isso se faça. Professora. Muito importante mesmo, e por isso mesmo agradeço aqui sua participação, parabenizo por essa pesquisa, que esse trabalho, né, continue repercutindo de outras formas, que como você falou, devem ter outros pontos que devem ser colocados, né, que impactam a gente do ponto de vista tributário, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E é importante que mulheres, assim como a senhora também, advogadas, pesquisadoras, né, descobrindo isso, traga à luz esses assuntos, né, para que eles entrem na pauta nacional, aí como você falou. Com certeza, e as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, que elas se sintam inspiradas a também continuar essa luta e não simplesmente, né, parar ou se deixar levar aí por essa estrutura, né, que é desigual. A gente precisa lutar para reduzir a desigualdade, porque o que a gente quer não é se sobrepor aos homens ou ocupar espaços que sejam, né, muito mais do que o que caberia, né, a alguém, mas sim espaços iguais, tempos de fala igual, direitos iguais, que a gente não simplesmente morra simplesmente por ser mulher, que a gente não pague mais tributo simplesmente porque somos mulheres. Então a gente precisa realmente conscientizar, lutar e não parar. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras notícias. Tchau.